No dia 24 de janeiro de 2022, Moise Mugeni Kabagambé, um imigrante congolês, foi assassinado no quiosque Tropicália, localizado no Rio de Janeiro, Brasil. A família só iria saber da morte de Moise no dia seguinte. A notícia da morte de Moise só apareceria nos jornais no dia 29 de janeiro, sendo seguida de inúmeras mensagens de repúdio por parte da sociedade. Consequentemente, o quiosque Tropicália e seu vizinho, o quiosque Biruta, onde um dos acusados pelo assassinato trabalhava. Os envolvidos no assassinato, Alisson Cristianos de Oliveira Fonseca, Brendon Alexander Luz da Silva e Fábio Pirineus da Silva, seguem em prisão preventiva. No dia 5 de fevereiro, após organização pelas redes sociais por políticos, celebridades, organizações de direitos humanos e do movimento negro, protestos ocorreram em várias cidades no Brasil, além de protestos nas embaixadas brasileiras em Berlim, Alemanha e Londres, Reino Unido. Os protestos recordaram a morte de Moise e denunciaram o racismo e a xenofobia. Em alguns protestos, também houve pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Apesar dos protestos e do suporte de várias entidades e políticos, as ameaças contra os imigrantes congoleses intensificou, levando a fuga deles do Brasil para outros países. Local do crime: Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Data: 24 de janeiro de 2022. Tipo de crime: assassinato. Vítimas: Moise Kabagambé, réu, S. Alisson Cristianos de Oliveira Fonseca 19, Brendon Alexander Luz da Silva Tota, Fábio Pirineus da Silva Belo. Situação: em investigação. 3 suspeitos em prisão temporária. Moise Mugeni Kabagambé nasceu em Bunia, na província de Ituri, na República Democrática do Congo. Moise e sua família imigrou para o Brasil em 2011 por causa do conflito de Ituri. Moise trabalhava como atendente no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Moise recebia por seu trabalho diariamente. No dia 24 de janeiro de 2022, Moise Mugeni Kabagambé foi ao quiosque Tropicália, onde trabalhava, para cobrar 2 diárias ainda não pagas. Segundo os familiares, ele foi amarrado e espancado, inclusive com um taco de beisebol. Parentes disseram ainda que os órgãos de Moise teriam sido retirados do seu cadáver mesmo após o caso. O quiosque continuou funcionando normalmente. Em um vídeo circulado pela imprensa e nas redes sociais, mostra o Moise discutindo com um funcionário, que pega um pedaço de madeira após Moise tentar pegar uma bebida do freezer. Em resposta, Moise pega uma cadeira e uma vassoura, soltando-as em seguida. Moise então tira uma bolsa e sua camisa e abre o freezer, quando outro homem se aproxima e inicia a agressão contra Moise. Outros 2 homens, não identificados, se juntam à violência contra Moise. Os agressores, ao notarem a falta de reação de Moise, tentam prestar socorro com massagens cardíacas, mas sem sucesso. No fim do vídeo, é possível ver que Moise está sendo arrastado. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, IML, a causa da morte foi traumatismo do tórax. A Polícia Civil está investigando o caso segundo a mesma. Há imagens do local que estão sendo analisadas. Testemunhas disseram que Moise apanhou de 5 homens e confirmaram que os agressores usaram pedaços de madeira e um taco de beisebol. Pelo menos 8 pessoas já foram ouvidas. O casal que testemunhou o acontecimento afirma ter pedido a ajuda de 2 guardas municipais, mas que os guardas não foram checar o quiosque Tropicália. Familiares afirmaram à imprensa que foram intimidados pela polícia militar no dia 25 e no dia 29 de janeiro em uma audiência da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Familiares e o advogado do caso afirmaram que os vídeos publicados foram editados e que há mais pessoas envolvidas no assassinato de Moise no dia 15 de fevereiro, de acordo com a CNN Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público investigam outras 7 pessoas presentes na hora do crime. 3 dos envolvidos afirmam a participação no assassinato. Alisson Cristianos de Oliveira Fonseca afirma sua participação no assassinato, mas nega que a violência foi motivada por racismo, xenofobia ou pelas dívidas.
A Leson trabalhava no quiosque Biruta. Os relatos. Foi a Leson que chamou o SAMU após a morte de Moise Brandon. Alexander Luz da Silva, outro preso, afirma que está com a consciência tranquila porque apenas segurou Moise, mas não o estrangulou. Brandon afirma que não tinha a intenção de matar. Fábio Pirineus da Silva afirmou ter violentado Moise, mas também afirmou que não tinha a intenção de matar Moise. No dia 1 de fevereiro de 2022, os três foram presos, e no dia 2 de fevereiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declarou a prisão temporária dos três presos. Também no dia 2, o Ministério Público abriu uma investigação. No dia 22 de fevereiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra a Leson, Brandon Alexandre e Fábio da Silva por homicídio triplamente qualificado, além de transformar a prisão temporária em prisão preventiva. O quiosque Tropicália teve sua licença suspensa pela Orla Rio, concessionária de quiosques do Rio de Janeiro. O quiosque próximo ao Tropicália, o Biruta, também teve sua licença suspensa pela Orla Rio. O Ministério do Trabalho está processando os antigos donos dos quiosques, acusando-os submeteram Moise e outros trabalhadores a condições análogas à escravidão, além de responsabilizar a Orla Rio e a Prefeitura do Rio de Janeiro por falharem na fiscalização. Os advogados do Tropicália descartaram qualquer envolvimento de Carlos Fábio da Silva Musi, então dono do quiosque Tropicália, com o crime ocorrido no local, e negam que houve qualquer dívida a Moise, afirmando que ele não era funcionário fixo. Os advogados também afirmaram que Carlos Musi tem recebido ameaças de morte e de depredação do seu patrimônio desde que o assassinato veio à tona. O ex-dono do quiosque Biruta, Alauir Matos de Faria, foi intimado a depor. De acordo com a concessionária Orla Rio, Alauir e sua irmã eram ocupantes irregulares, o que motivou a Orla Rio a abrir um processo judicial contra Celso Carnaval, o proprietário do Biruta. De acordo com um depoimento de uma fonte policial ao G1 Rio, a Polícia Civil não crê que alguém tenha dado a ordem para matar Moise, mas que os envolvidos agiram por vontade própria. De acordo com a mesma fonte, a investigação aponta que a dívida pode não ter sido o motivo real da confusão. A comunidade congolesa manifestou o repúdio pelo assassinato, mencionando o racismo estrutural e a xenofobia relacionadas ao assassinato. Esse ato brutal não somente manifesta o racismo estrutural da sociedade brasileira, mas claramente demonstra a xenofobia dentro das suas formas contra os estrangeiros. Nas redes sociais, houveram várias menções sobre a morte de Moise Kabagambé. No Twitter, as mensagens repudiando o crime acompanhavam a hashtag Justiça para Moise e Justica por Moise Mugeni. Políticos e celebridades brasileiras também denunciaram o crime em suas redes sociais. Tanto o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, quanto o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se pronunciaram no Twitter. O governador disse: o assassinato do congolês Moise Kabagambé não ficará impune. A @Pserge está identificando os autores dessa barbárie. Vamos prender esses criminosos e dar uma resposta à família e à sociedade. A Secretaria de Assistência à Vítima vai procurar os parentes para dar o apoio necessário. Eduardo Paes disse: o assassinato de Moise Kabagambé é inaceitável e revoltante. Tenho a certeza de que as autoridades policiais atuarão com a prioridade e rigor necessários para nos trazer os devidos esclarecimentos e punir os responsáveis. A prefeitura acompanha o caso. Mais tarde, o prefeito teve um encontro com a família de Moise. De acordo com o site do Senado Federal, vários senadores, inclusos PT, Rede e PROS, se manifestaram e lamentaram a morte de Moise Mugeni Kabagambé. Em nota à imprensa, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, Paris Caritas RJ e a Agência da ONU para Migrações, OEM, dizem que estão acompanhando o caso, esperando que o crime seja esclarecido. Neste momento, as organizações apresentam suas sinceras condolências e solidariedade à família de Moise e à comunidade congolesa residente no Brasil. A Embaixada da República Democrática do Congo denunciou a morte de Moise e cobrou explicações às autoridades brasileiras. A representação diplomática também afirma que há outros 4 casos de congoleses assassinados no país, aguardando o resultado das investigações policiais.
O Itamaraty, em resposta, lamentou o ocorrido, e também explicou o processo de refúgio no Brasil. O embaixador brasileiro na República Democrática do Congo foi convocado pelas autoridades do país. O embaixador, em entrevista, declarou que infelizmente, nós temos no Brasil uma situação de violência muito grave. Eu penso que essa tragédia é utilizada um pouco para provocar uma reação da sociedade brasileira, uma reação mais forte contra a violência. A Anistia Internacional publicou uma nota, repudiando a violência contra Moise, dizendo que o assassinato é um flagrante e inaceitável caso de violação do direito humano à vida e à dignidade humana. Reiterou os problemas de racismo e xenofobia no Brasil. A Human Rights Watch, em nota, chamou o crime de deplorável e prestou solidariedade à família de Moise. A Coalizão Negra por Direitos denunciou a morte de Moise, com Douglas Belchior dizendo que o assassinato brutal de pessoas negras é habitual no Brasil. A tortura em praça pública infelizmente é comum no Brasil. A organização afirma também que irá denunciar o crime à ONU. A organização também afirmou que iria organizar protestos no sábado junto a outros movimentos e organizações. No dia 11 de fevereiro, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, mencionou Moise 2 vezes em suas redes sociais. Na primeira mensagem, afirmou que Moise foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. Em outra mensagem, Sérgio Camargo reiterou que o ato foi violento, mas não foi motivado por racismo. As declarações foram criticadas por lideranças da comunidade congolesa e da comunidade jurídica. Foi proposto que o local dos quiosques fossem transformados em um local dedicado à cultura congolesa. Inicialmente o local foi oferecido à família de Moise. A família assinou um termo de compromisso no dia 7 de fevereiro, mas no dia 11 de fevereiro a família afirmou que não iria ocupar o Tropicália e o Biruta por medo, mas que aceitariam locais alternativos. Um local no Parque Madureira, na Zona Norte, está sendo considerado como um novo local a ser gerenciado pela família. O prefeito Eduardo Paes publicou um decreto criando da Comitê Intersetorial de Políticas de Atenção às Pessoas Refugiadas, Imigrantes e Apátridas, Compar-Rio, com o objetivo de defender os direitos humanos de refugiados, imigrantes e apátridas. Amigos, colegas e familiares de Moise afirmam que começaram a receber ameaças após o assassinato ganhar notoriedade. De acordo com a CNN Brasil, pelo menos 15 congoleses relatam ameaças e perseguições nas redes sociais, mas não entram em contato com a polícia por medo de represálias. No dia 31 de janeiro de 2022, uma conta no Twitter supostamente ligada ao movimento Anonymous divulgou um nome do suposto dono do quiosque Tropicália. Entretanto, de acordo com a apuração da jornalista Gisele Aquino, e publicada na mesma rede social pelo jornalista Diego San Germano, a pessoa havia vendido o quiosque em 2019. Em 29 de janeiro, os amigos e familiares fizeram um protesto no mesmo bairro, denunciando o caso e exigindo que os culpados fossem punidos. Na madrugada do 03 de fevereiro, uma manifestação com 50 pessoas foi registrada próxima ao quiosque Tropicália. Protestos foram convocados para o dia 5 de fevereiro pela comunidade congolesa, políticos, entidades sociais, organizações ligadas ao movimento negro e sindicalistas. Os protestos, além de lembrar a morte de Moise, promoveram a luta contra o racismo, a xenofobia e a violência policial contra negros, como a ocorrida com Durval Teófilo Filho e Evaldo Rosa dos Santos. Alguns protestos também tiveram pessoas clamando pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Os protestos no dia 5 de fevereiro ocorreram em várias cidades do Brasil, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Brasília, São Luís, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Natal, Cuiabá, Curitiba e Palmas. Fora do Brasil, houve protestos programados em Nova York, Estados Unidos, e Londres, Reino Unido. Carece de fonte melhor. De acordo com a Deutsche Welle, houveram protestos na Embaixada Brasileira em Berlim, Alemanha. No Rio de Janeiro, o jornalista Manuel Soares afirmou que recebeu xingamentos e que tomou cotoveladas de pessoas brancas. Em Curitiba, houve confusão entre manifestantes e religiosos.
Os manifestantes estavam no centro de Curitiba, próximo à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde o padre Luiz Alves estava conduzindo uma missa. Após uma discussão com o padre, os manifestantes entraram na paróquia e protestaram dentro do local por alguns minutos. Não houve depredação. Vídeos da invasão circulou pelas redes sociais. A Arquidiocese de Curitiba criticou o ato e que os manifestantes cometeram agressividades e ofensas. O presidente Jair Bolsonaro, que até então não havia se posicionado sobre o assassinato, criticou a invasão em Curitiba e que iria acionar o Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para acompanhar o caso e evitar atos semelhantes no futuro. O vereador Renato Freitas, PT, que esteve na manifestação, foi criticado na Câmara Municipal de Curitiba por outros vereadores, incluindo os vereadores Osias Moraes, republicanos, e Tico Kuzma, prós. A vereadora Carol da Tora, PT, denunciou as ameaças e injúrias raciais que recebeu por ter participado dos protestos. Carol, apesar de ter participado dos protestos em Curitiba, não estava entre as pessoas que invadiram a igreja. Em consequência da sua participação nos protestos, a Câmara Municipal de Curitiba iniciou o processo de cassação de mandato do vereador Renato Freitas.